Seja bem-vindos ao Mentes que Brilham. Um grupo de cientistas portugueses e brasileiros defendem que o calor pode diminuir o desempenho cognitivo. O Instituto Politécnico do Porto foi uma das entidades portuguesas a participar neste projeto. Na segunda parte do nosso programa, o destaque vai para uma investigação na Universidade de Coimbra que mostra que os ovos podem substituir ensaios com técnicas invasivas. Mas para já, as temperaturas acima dos 28 graus em salas de aula e que podem dificultar o raciocínio e a aprendizagem. É meu primeiro convidado, Paulo Oliveira, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, a quem agradeço também a vinda aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham. Queria que nos falasse deste trabalho. Temperaturas altas aumentam então a frequência cardíaca e diminuem o desempenho cognitivo. É assim? Antes de mais, boa noite. Primeiro de tudo, gostaria também de referir, antes de mais, que este estudo, este projeto, digamos assim, surgiu na base do networking que nós estabelecemos, portanto, com diversas instituições de investigação a nível internacional, das quais a Universidade Federal de Paraíba, do Brasil, portanto, que no fundo é uma das parceiras também neste projeto. O convite surgiu, de facto, do responsável pelo projeto, que é o amigo e colega professor Luís Bueno. Portanto, ele dirigiu-nos o convite para nós participarmos também nesse projeto e nós, de imediato, aceitamos esse convite e, portanto, partimos então para o projeto em si. O projeto em si, portanto, no fundo, é um projeto que, com base nesse projeto, pretendeu-se tentar percepcionar, tentar entender se de facto havia ou não alguma influência, tendo em conta as elevadas temperaturas, ao nível do desempenho cognitivo dos estudantes. Portanto, para isso foi criada uma amostra de 360 estudantes de instituições de ensino superior de Norte de Portugal e também do Nordeste do Brasil, com uma faixa etária entre os 18 e os 30 anos, portanto, a composição em termos de faixa etária da amostra, no âmbito da pesquisa, no âmbito da recolha de dados. Tivemos também por base, digamos, uma pesquisa bibliográfica para dar suporte ao projeto. Daí, com base nessa pesquisa bibliográfica bastante aprofundada, surgiram também, digamos, os fatores ou os parâmetros que pretendemos depois, no fundo, medir ao nível do ambiente de sala de aula, no tocante tanto aos fatores, digamos, pessoais, no tocante ao próprio estudante, como também no tocante ao nível de fatores ambientais, em termos de contexto de sala de aula, e também ao nível do desempenho cognitivo dos estudantes. Portanto, com base nesses estudos que foram pesquisados, nós criamos uma série de parâmetros que partimos para a recolha de dados, tendo em conta esses mesmos parâmetros. Posso referir também que dentro desses parâmetros, vou apenas referir alguns dos parâmetros que foram, digamos, medidos. Por exemplo, ao nível da parte da saúde, fizemos medições também ao nível da parte da tensão arterial, da frequência cardíaca, também do consumo de calorias, portanto, pelo estudante, portanto, na altura do teste, digamos assim, que eles foram submetidos, porque eles foram submetidos, no fundo, a pesquisa envolveu 3 dias consecutivos, tendo em conta o mesmo extrato de alunos. Portanto, eles teriam que realizar, digamos, um teste cognitivo, neste caso um teste psicotécnico de sequência lógica, e, portanto, para isso eram monitorizados diversos parâmetros, dos quais aquilo que há pouco acabei de referir. Também, para além desses parâmetros, foram também monitorizados e medidos os parâmetros ligados à parte do conforto ambiental. Estamos a falar concretamente, por exemplo, de temperatura do ar, por exemplo, também da velocidade do ar, da umidade relativa, também estamos a falar da pressão atmosférica, estamos a falar também da temperatura radiante, também, ao nível do contexto de sala de aula, e basicamente são alguns dos parâmetros que foram medidos e monitorizados. Ao nível do desempenho cognitivo,
Posso referir que foram utilizados 3 testes, acho que como há pouco já referi, 3 testes, tendo em conta a avaliação de desempenho cognitivo, testes de avaliação cognitiva, de sequência lógica, de raciocínio, portanto, para tentarmos perceber, digamos, depois também o tempo de resposta que cada estudante conseguia atingir e não só, também para percebermos a dificuldade que cada um teria e depois no consumo também das calorias ao nível da resolução do respectivo teste. E a conclusões é que chegaram? As conclusões, mas antes eu gostaria também de tocar num outro aspecto importante, que tem a ver com a questão do tratamento dos dados, portanto, após a recolha destes dados, portanto, em diversas instituições de ensino superior, tanto a nível do norte de Portugal como a nível do nordeste do Brasil, com base nesses dados foi efetuado, portanto, foi realizado digamos, uma validação estatística em termos de dados que foram obtidos, foram recolhidos, da amostra, para tentarmos perceber também se, digamos, os dados obtidos seriam ou não, digamos, tinham validade estatística para poderem ser trabalhados e tratados. Para isso utilizamos o software R, portanto um software estatístico para o efeito e, portanto, conseguimos, nesse aspecto, conseguimos validar, digamos, os dados obtidos juntamente da amostra. Após tratamento dos dados, portanto, obtivemos depois, digamos, as conclusões referentes ao projeto e destaco logo uma conclusão que é aquela que sobressai e que já tem feito capa, digamos assim, de notícia, que tem a ver com o facto de nós percepcionarmos que elevadas temperaturas, ou seja, acima dos 30 graus centígrados, que têm influência ao nível do desempenho cognitivo dos estudantes. Ou seja, percebemos que, com base nos dados recolhidos, com base no tratamento efetuado em termos estatísticos também, conseguimos perceber que os alunos, os estudantes, tinham acima dessas temperaturas, ou seja, a 30 graus centígrados, tinham um maior consumo de calorias. E também esse consumo de calorias, no fundo, também haveria também um aumento da frequência cardíaca do respectivo aluno. E, portanto, isso tinha influência ao nível do desempenho cognitivo do respectivo estudante. Exatamente. Qual é a temperatura ideal numa sala de aula? Varia de estação para estação? Poderemos dizer que está também associada à estação do ano, como é óbvio. O que, em termos habituais, normais, mas, portanto, vários estudos apontam, estudos já realizados apontam, por exemplo, na altura do inverno, na época do inverno, por exemplo, a estação mais fria, não é? Temperaturas mais baixas, estamos a falar, portanto, temperatura de conforto para que, digamos, seja satisfatória para o maior número de pessoas, neste caso estudantes, andaria na ordem dos 18 graus centígrados, por aí, à volta disso. Ao nível do verão, estação mais seca e mais quente, aí a temperatura poderia variar entre os 22 graus, 24, andaria por aí. Portanto, seria, no fundo, não esquecer, e é importante referir isto, que sempre tendo em conta o maior número de satisfação em termos de conforto ambiental dos alunos presentes na sala de aula. Tendo em conta este estudo, podemos presumir que o ideal será ter uma sala de aula com os equipamentos a serem verificados regularmente? Sem dúvida. Isso é um outro aspecto importante que convém, e aliás, ora não fosse eu da área da segurança e saúde ocupacional, porque é fundamental primeiro prestarmos na prevenção. Isso é um aspecto que temos que destacar logo em primeira linha, porque a prevenção é uma aposta que depois vai diminuir no futuro, a médio e longo prazo, vai diminuir custos, digamos, custos associados à manutenção. Porque depois se não houver uma aposta na prevenção, vamos reagir de forma ativa, de forma reativa e não preventiva, não proativa. Portanto, sem dúvida que sim, portanto, se nós obtivermos salas de aula em que essas salas não têm um bom isolamento térmico, o que é que acontece? Claramente que o que vai acontecer, vai haver pontes térmicas, portanto vai haver uma transmissibilidade de energia, neste caso calor, do interior para o exterior e vice-versa, portanto do exterior para o interior. Portanto, isso ao acontecer, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter salas de aula muito frias no inverno e vamos ter também salas de aula na estação mais seca, na época do calor, portanto na época do verão, salas de aula muito quentes. Claro. Portanto, daí depois o recurso aos equipamentos para moderar a temperatura em termos interiores. Paula Oliveira, muito obrigada por ter vindo aqui ao Porto Canal ao Menos que Brilham com todas estas explicações.